Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos e todas. Hoje, mais uma vez, sob a influência de Jesus, vamos estudar juntos sobre uma temática, acredito eu, que vai proporcionar a cada um de nós valiosas e importantes reflexões. E o tema é livre. E eu escolhi, pesquisei e falei assim, nesse contexto de pandemia que nós estamos atravessando, é oportuno, é bom, vai acrescentar, entendeu, muita boa reflexão. Então o tema, da incredulidade à confiança em Deus. Repito, da incredulidade à confiança em Deus. Então, a gente percebe, entendeu, que no decorrer da evolução humana, na história da humanidade, cada filho e cada filha de Deus percorre esse percurso. Uns chegam mais rápido, outros demoram e retardam muito essa caminhada. Porém, todas e todas chegarão, independente do tempo. Mas é interessante observar, nessa distinção, nessa caminhada, que todos nós, entendeu, sem exceção, estagiamos por um bom tempo na teia, no tecido da incredulidade. E a incredulidade, no sentido profundo do termo, da palavra, no seu significado, é não crer. Não crer em uma força, entendeu, sobre-humana, não crer em Deus. E realmente, entendeu, nesse estágio, predomina realmente os interesses materiais. A competição, entendeu, e a briga de irmãos e irmãs como se fossem, assim, verdadeiros adversários. A incredulidade realmente esfria, empobrece a vida como um todo, entendeu? E aí, entendeu, como tudo no universo, entendeu, e principalmente nós, filhos e filhas de Deus, nos encontramos, submetidos à lei do progresso. Nada retroage, nada se perde. Tudo se movimenta, se encaminha para uma situação melhor, entendeu? É que os filósofos, pré-socráticos, eles atribuíam, ao conceito de devir. Devir é uma eterna transformação. E nós que somos obra dessa inteligência suprema, fazemos parte, estamos nessa lei do progresso. Então, não iremos ficar fadados, a esse tecido, a esse estágio chamado incredulidade. É o primeiro estágio, a incredulidade. E depois de ter realmente superado, entendeu, sofrido várias e várias decepções, amadurecido o suficiente, a gente realmente, entendeu, ganha status, ganha sensibilidade e passa a crer. Crer, de que existe algo além da matéria, entendeu? Que existe algo em nós, entendeu, que não é matéria, entendeu? E aí adentramos, no terreno, no tecido, no estágio da crença. Eu creio, entendeu? E aí eu pergunto vocês, entendeu? Cada um de vocês. Quem aqui crê em Deus? Quem aqui confia em Deus? Então, essa pergunta, entendeu, realmente ela sinaliza profundas reflexões. Porque existe uma diferença capital entre crer e confiar. Portanto, quem apenas crê, não confia. Mas quem confia,
crê. Não vamos esquecer disso, tá? Todo aquele que crê, na maioria das vezes não confia, mas todo aquele que confia, ele crê. Então a gente percebe, entendeu? Sabe que no primeiro estágio a incredulidade, vencida pela crença. Mas é assim uma vitória, entendeu? Sabe que é importantíssima. Deixemos, né, para trás um período, entendeu? Sabe, de incredulidade. Mas a crença por si só é um estágio, é uma caminhada que sinaliza verdadeiros progressos, entendeu? Mas ainda existe assim um resquício de incredulidade. Então, assim, nos templos religiosos nós percebemos muitos e muitos religiosos que creem e que guardam ainda, entendeu? Sabe, né, muitas manifestações de incredulidade, entendeu? E a manifestação, entendeu? O reflexo direto da presença de resquícios de incredulidade é a dúvida. Aquele que realmente confia não tem, em hipótese alguma, possibilidade, não permite o mínimo espaço para a instalação da dúvida. Mas veja bem, a crença por si só representa uma fase superada, um progresso. Incredulidade, crença. E aí, entendeu? Sabe, depois de estagiar muitos e muitos tempos na crença, e depois de termos superados, aprendidos, amadurecidos, nos tornarmos mais sensíveis, adentramos, conquistamos o estágio final, que é a confiança, entendeu? A confiança, ela pressupõe uma entrega. A confiança realmente não permite o mínimo espaço para a instalação da dúvida. E é o estágio através do qual todos nós, sem exceção, estamos nos caminhando, entendeu? Mas a gente pode, de alguma forma, apressar essa caminhada, entendeu? A partir do momento em que a gente realmente compreenda a diferença existente entre cada estágio e realmente labute, trabalhe para que a confiança, de uma vez por todas, seja instalada em nosso ser. Como conquista, como esforço, dedicação e, acima de tudo, confiança. Porque a confiança por si só é justamente aquela prerrogativa: seja feito a tua vontade e não a minha. Vamos imaginar, entendeu? Sabe, né, o estado de alma que realmente, entendeu? Sabe, né, chega a essa situação, entendeu? De confiança plena, entendeu? E como resposta dessa confiança, um estado de pacificação, entendeu? A pessoa realmente, o espírito que atingiu esse estágio, ele dá os primeiros passos para uma comunhão muito mais intensa com o Criador, entendeu? É muito mais do que a confiança de uma criança que está cambaleando nos primeiros passos diante de seu pai e da sua mãe, entendeu? Quando abre assim, entendeu? Sabe, os bracinhos e vai vacilante, entendeu? Diante do pai, diante da mãe, isso é confiança, entendeu? Mas a confiança que eu quero aqui registrar, entendeu? Com relação ao nosso Pai, ao nosso Criador, que é infinitamente bom e justo, é algo assim que nós não temos capacidade no momento de apreciar, entendeu? Então, em primeiro lugar, para que a gente realmente assuma a nossa mudança e, consequentemente, se beneficie, seja uma pessoa melhor, tenha capacidade, facilidade de perdoar, de tolerar, de amar, a gente realmente tem que saber, entendeu? Sabe, sem exigências infantis. Tem que saber qual o estágio que nós estamos. É normal, entendeu? Sabe, que ainda perdure em nossos corações
aqueles reflexos de incredulidade que trazem a dúvida, entendeu? Mas a gente realmente, diante dessa doutrina, que nos trouxe realmente muito mais do que pontos de vistas, nos trouxe uma certeza cabal. E isso tudo realmente é um esforço, é um convite para que a gente realmente, principalmente nesses momentos de pandemia, a gente realmente reafirme a nossa confiança em Deus, entendeu? Então, tudo chega na hora certa. Quando o discípulo realmente ele está pronto, o mestre aparece, entendeu? E nós, entendeu, sabe, né, trabalhadores e trabalhadoras da doutrina espírita, muito será exigido de cada um de nós, entendeu? Principalmente uma exigência que gira em torno do testemunho, da confiança que nós temos em nosso Criador, entendeu? E aí, diante realmente de uma situação de pandemia que traz muitos e muitos sofrimentos para os nossos irmãos e irmãs em humanidade, qual deve ser a nossa atitude frente a essa situação, entendeu? A prece, né, dirigida à humanidade, quando feita realmente assim por um coração que crê em Deus, ela é benéfica, produz muitos e muitos benefícios no silêncio da própria prece. Mas aquela prece realmente, entendeu, sabe, que busca superar, não estagiar unicamente na crença, mas que busca a confiança, entendeu? Que já respira de alguma forma, entendeu, sabe, né, alguns haustos de oxigênio na fase da confiança. Essa prece faz muito mais, entendeu? Essa prece realmente ela ganha uma proporção e traz realmente muito mais benefício, entendeu? Então, assim, a gente realmente não se encontra isento, fora, apartado da lei do progresso. O progresso realmente é a nossa destinação, entendeu? E o seio junto com o nosso Criador é o nosso estágio final, entendeu? Com Jesus, o nosso querido mestre, irmão, a gente realmente reconhece que ele é o modelo e guia da humanidade, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, o roteiro está traçado, entendeu? E se essa doutrina espírita, né, abençoada com essas informações tão cintilantes de luz, né, prescrita realmente por corações amorosos e bons, sob a tutela do nosso divino Mestre Jesus, isso é realmente o convite para todos nós espíritas, para que realmente trabalhemos para atingir um estágio além da crença. Um estágio onde irá nos colocar numa situação de maior responsabilidade, porém, irá trazer benefícios para a coletividade, entendeu? Então, assim, a gente compreende que estagiamos, saímos da incredulidade, e o planeta, na atualidade, ele sofre muito e muito em função da incredulidade, entendeu? E esses corações, entendeu, que se permitiram ser congelados, entendeu, na crença, no calor da fé, eles realmente necessitam de exemplos que têm assim a força e a capacidade de reaquecer esses corações que se esqueceram
da sua destinação e da sua paternidade divina, entendeu? Então, assim, não cabe unicamente que a gente realmente se preocupe com a nossa melhora, mas a partir da nossa melhora, do nosso crescimento moral, a gente tem o dever de rogar, pedir por todos e todas, porque a família é uma só. A casa, o planeta Terra, abriga uma única família. Porém, muitos e muitos de nossos irmãos dessa mesma família desconhecem a sua paternidade divina. Desconhecem temporariamente a composição, a configuração de uma família que tem como pai o nosso Criador, entendeu? Então a gente observa o quanto que nós podemos realmente estudar essa doutrina, materializá-la em bons exemplos e atitudes, mas que o primeiro terreno da sua aplicação seja no espaço sagrado do nosso próprio lar, da nossa própria família, entendeu? Porque na incredulidade perdurava em muito a contenda, a briga, a frieza, a vingança. A partir do momento em que adentramos a crença, passamos realmente, entendeu, sabe, né, a acrescentar um resquíciozinho de paciência, um resquício a mais de tolerância, mas ainda predominando os períodos de sobressalto, de contenda, de discussão, de briga. E é justamente no estágio final da confiança em Deus que aí se processa as grandes transformações morais, entendeu? Aonde nós iremos realmente compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Ama o teu inimigo. Porque a pessoa que atingiu realmente uma condição de confiar em Deus, suporta, retribui o mal com o bem e realmente suporta qualquer situação em benefício do bem e do amor universal. Então é justamente nesse estágio de confiança em Deus, aonde realmente a nossa transformação moral ela se processa, ela se evidencia com muito mais profusão de força, entendeu? É onde realmente a materialização dos ensinamentos de Jesus ganham força, ganham corpo. Porque junto realmente a questão de conhecimento, de saber, junta-se a confiança, a certeza de que nada nos acontece sem a permissão do Divino Pai. Nenhum fio do nosso cabelo cai sem o consentimento, sem a consciência, sem a permissão de Deus. Isso realmente nos faz melhores cristãos, porque expulsa gradativamente e de uma vez por todas daquele verniz da dúvida. E a dúvida é cruel. A dúvida realmente faz com que a gente não tenha a capacidade e a felicidade de vencer, de derrubar as montanhas de dificuldades que criamos em nossos próprios corações, entendeu? Na crença, nós passamos a ter conhecimento da presença desses obstáculos em nós, entendeu? Mas é justamente na confiança que, além de identificarmos esses obstáculos criados por nós, a gente passa realmente a trabalhar no enfrentamento, na superação, em vencê-los, entendeu?
e o resultado final é promissor, entendeu? Porque quando se tem realmente confiança em Deus, a gente realmente, entendeu, sabe, ganha assim uma profusão de lucidez e de força. Acalma consideravelmente os nossos corações com preocupações, com ansiedades desnecessárias, entendeu? E passamos realmente, entendeu, sabe, né, a compreender a vida, o exemplo, as atitudes nobres dos primeiros cristãos. E a gente realmente agora enxerga com muito mais lucidez e entendimento o porquê um determinado cristão legítimo, quando era preso, condenado e jogado na fogueira aos leões, ia cantando, entendeu? Ia sorrindo, entendeu? Isso só é possível quando realmente se tem confiança, entendeu? Porque unicamente a crença não permite expressar tamanha confiança, tamanha tranquilidade diante de um ato tão cruel como esta condenação, entendeu? E aí a gente compreende a vida, a atitude de um Paulo de Tarso, quando, encontrado pelo divino amigo Jesus na estrada de Damasco, depois de reconhecer, profundamente tocado pelas palavras do Nazareno, teve a seguinte atitude: o que tu queres que eu faças? Isso é confiança, entendeu? Porque a crença por si só não permite essa atitude ainda. Se fosse simplesmente crença, seria assim o contrário. A pessoa aguardaria e questionaria aquilo que Jesus propusesse a ele, entendeu? Levanta e faça isso. Pô, mas Senhor, não pode ser algo assim, entendeu? Sabe, menos sofrido? Então, uma das características da confiança é a entrega, entendeu? E não uma entrega destituída de base racional, entendeu? Não. Uma entrega realmente fortalecida diante do entendimento. Uma entrega confiante. Uma entrega reconhecendo a imensidão das nossas fraquezas diante daquele e daquela que realmente, moralmente, está acima de todos nós, entendeu? Uma entrega com confiança, com humildade, entendeu? Uma entrega que possibilita realmente expulsar de nossos corações a dúvida, o medo e a insegurança, entendeu? Uma entrega que chama, convida e faz com que a coragem moral se instale, em definitivo, em nossos corações, entendeu? Uma entrega lúcida, uma entrega com uma fé raciocinada, entendeu? E é isso que realmente está diante de cada um de nós. Principalmente nós, espíritas, que devemos realmente pensar nesses 3 estágios: incredulidade, crença, confiança. E a confiança realmente como o estágio final. A confiança que realmente faz com que cada um de nós, após de inúmeros esforços, inúmeras vitórias, vencendo a si mesmo, passamos realmente a sentir a presença de Deus de forma mais intensa.
passamos a ter a felicidade de observar, de identificar Jesus em nosso semelhante. Passamos a compreender que a maldade é realmente temporária e que o bem é eterno, entendeu? E que aquele e aquela que realmente, por infelicidade e ignorância, se ocupam no mal, é um enfermo, é uma enferma, necessitado de uma terapêutica amorosa. E aí passamos a ter outra atitude frente a situações desse nível, entendeu? Ao invés de realmente pagarmos o mal com o mal, como fazíamos nos períodos de incredulidade e até de crença, passamos a silenciar orando. Passamos realmente a permitir que Deus fale por nós, que Deus se movimente em nós, que Deus realmente tenha a felicidade e o privilégio de tocar nesses corações através de cada um de nós, entendeu? Porque a única realidade que está diante de nós, a única força, o único poder realmente do universo é o amor, é o bem, entendeu? A maldade não é força, e muito menos poder. A maldade realmente é um estágio que confunde, que compromete, que gera sofrimento, que separa irmãos e irmãs. Mas diante disso surge o amor como um sol, o amor que aquece, que desperta, o amor que realmente retira, purifica, saneia os corações enfermos, entendeu? Então observamos o quanto pesa a nossa responsabilidade nos momentos atuais, entendeu? Uma prece de quem realmente tem a oportunidade de compreender esse estágio um pouquinho mais dilatado, entendeu? Não somos melhores do que ninguém, entendeu? Mas temos uma responsabilidade muito mais acentuada, entendeu? E o espírita, diante desse processo de transição planetária, mais precisamente da pandemia de Covid-19, pelo menos deve se ocupar numa prece, entendeu? Deve ter uma atitude de amor a esse planeta Terra e principalmente a humanidade, entendeu? Não deve tornar exclusivo somente orar por aqueles e aquelas que lhe são afins, mas a atitude essencial, legítima de qualquer espírita sincero é orar, rezar por todos e todas, entendeu? Principalmente por aqueles corações que se ocupam no mal, que fazem sofrer. Porque realmente ser espírita não se restringe unicamente ao círculo de uma casa espírita, entendeu? Ali é o local através do qual nos encontramos para estudar, para aprender, para praticar. Mas o grande desafio realmente é quando saímos portão afora da casa espírita. É quando somos realmente, entendeu, sabe, convidados a aumentar a nossa permanência no convívio familiar. É quando realmente, entendeu, somos deparados a observar que o nosso planeta, a nossa humanidade,
não vai bem. Muita gente realmente em desespero. A presença de uma porção significativa de incredulidade, a fé que esfria naquela porção que simplesmente crê, e uma minoria que confia, que heroicamente faz a tua parte, entendeu? E aí, não vamos imaginar que será uma vitória sem luta, mas uma luta que será travada internamente no coração de cada um de nós, entendeu? Diante dessa diferenciação, incredulidade, crença e confiança, o que devemos realmente, legitimamente pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus? Querido Pai Celestial, ajuda-me, ajuda-nos para que possamos confiar. Porque as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo falam maciçamente de confiança. Alguns pontos sinalizam crer, mas maciçamente, repetidas vezes, sinalizam a confiança, entendeu? E uma mensagem de Meimei, psicografia do nosso querido Chico Xavier, de nome Confia Sempre. Observem. Confiança, entendeu? Confiança está além da crença. Acredito que grande maioria de todos nós já se encontra estagiando por muito tempo na crença, entendeu? E o próximo estágio da confiança nos convida a esforços maiores, a lucidez, a determinação que vai exigir um pouquinho de nós, entendeu? E é justamente na confiança que passamos realmente a sentir a presença amiga dos nossos benfeitores, que passamos em contrapartida a sentir um hálito de serenidade, que passamos realmente a nos educar, escutar mais do que falar, observar mais para aprender mais. E é justamente adentrando nesse estágio que o homem velho, que a mulher velha que reside em cada um de nós, começa literalmente a perder sua força, a morrer. Que os nossos instintos animalescos não são mais regados e cuidados por nós, iniciam um processo de enfraquecimento. E em contrapartida, tudo aquilo que existe em nós de ordem divina, o reino de Deus ganha força, ganha profusão, passa literalmente a nos orientar e traz como resposta a presença da coragem, entendeu? Coragem, no sentido profundo do termo, agir diante do medo. Agir independente da presença do medo, entendeu? Porque o amor proporciona isso. Uma outra característica de quem realmente ama e ama muito, ou pelo menos alguém que realmente reconhece que seu amor é tão pequeno, tão insignificante e luta para amar mais,
é que realmente quanto mais se ama, mais sente-se encorajado, corajoso. Mais a coragem moral realmente ganha uma profusão de força muito grande, entendeu? E em contrapartida, quanto menos se ama, a gente realmente é apossado, é controlado pela presença realmente da covardia moral, entendeu? Do medo. E uma outra característica dos nossos irmãos da primeira hora era realmente, entendeu, sabe, amar. E iam realmente para o suplício cantando. E no momento ali, entendeu, sabe, que observava aquele irmão infeliz que iria aplicar o golpe fatal, o golpe final, ali mesmo expressava perdão por aquele coração ainda prisioneiro da incredulidade, que cumpria um papel sombrio. Isso realmente é expressão de confiança, entendeu? E aí a gente observa que não basta simplesmente entender doutrina espírita e aguardar que o próprio processo reencarnatório nos transforme em pessoas melhores. Não. Temos que fazer a nossa parte, entendeu? Temos que realmente, entendeu, sabe, materializar, cumprir, para que a nossa parte represente realmente aquela cota de atitude consciente frente a essa doutrina tão esclarecedora, entendeu? E aí a gente percebe que as dores que até então nos paralisavam, nos faziam verdadeiros prisioneiros e prisioneiras da dor, elas não têm mais força e muito menos capacidade de contenção de cada um de nós diante da vida. Confiança em Deus. Confiança de que tudo aquilo que acontece conosco tem a permissão de Deus, entendeu? E para finalizar, uma música de Tim e Vanessa. Por favor, entendeu? Né? Busquem ela no YouTube. Assim seja. Prestem atenção nessa letra, entendeu? Essa letra fala de confiança, entendeu? Essa letra realmente, entendeu, sabe, exorta em cada um de nós esse convite, entendeu? A confiança, entendeu? Não existe nenhuma força no universo que tenha a capacidade, né, no lado do... nenhuma força no mundo, ou melhor dizendo, que tenha a capacidade, de nos apartar, de nos afastar do amor de Deus, entendeu? Que coisa interessante, entendeu? Que verdade, entendeu? Então o verbo apartar é afastar, desatar. Isso quer dizer que nos encontramos ininterruptamente desde a nossa criação até o feliz encontro com Deus, nos encontramos mergulhados no amor de Deus, entendeu? Assim como os nossos irmãos, né, de reinos inferiores, os peixes, que se encontram mergulhados no oceano, no mar, nós, seres humanos, nos encontramos mergulhados no amor de Deus, entendeu? Então, quando a gente realmente reconhece essa verdade, e quando a gente busca cada vez mais confiar nesse Criador, a gente se mobiliza, desperta
uma força, uma lucidez adormecida, não morta, impossibilitada de se manifestar por conta de egoísmo, de orgulho e de uma tola vaidade. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus nos abençoe a todos e que tudo aquilo de mais rico, de mais divino no universo e em cada um de nós possa nos guiar, possa nos tornar cada vez mais instrumentos de amor, onde nós estivermos. Porque o mundo, a população, a humanidade precisa muito de uma orientação, de um roteiro. E como cada um de nós que absorveu uma centelhazinha muito pequena dessa verdade, rogamos a Deus que abençoe a todos e todas, porque Jesus é o comandante dessa abençoada nau que é o planeta Terra. Que Deus nos abençoe.